Para a palestra, Ana Maria Trizanuto, por favor, que vai proferir a palestra para nós. A luzinha, não enxerga. Tá bom, né? Ouve bem? Marlizinha, bom dia. Bom dia, gente. Antes de começar, eu gostaria de pedir a permissão a todos vocês, que eu gostaria de ofertar a palestra de hoje para minha mãe, que ontem fez 8 anos, que ela voltou para a pátria espiritual, e foi uma das maiores médiums que eu conheci até hoje na minha vida, pessoalmente, e uma médium que acabou partindo daqui sem saber, sem acreditar que tinha o dom, porque ela era inconsciente, e ela sempre pedia que, se fosse verdade, que a gente pudesse falar com os mortos, que ela um dia visse nos filhos dela. E hoje a gente está aqui para defender e divulgar essa doutrina. E hoje eu acredito que ela está vendo e acreditando no bendito aprendizado que pelo menos os seus filhos assumiram e estão fazendo essa tarefa. Que assim seja. Eu escolhi para hoje o tema que é a afinidade e a sintonia que nós encarnados podemos manter com o plano espiritual. Pois nós sabemos que o Espiritismo, ele prega que nós estamos constantemente em contato com o mundo espiritual. E que nós mantemos contato com esses irmãos que nos precederam na volta para casa. Porque nós sabemos que nós somos espíritos num corpo de carne. E quando o nosso corpo perecer, nós vamos retornar à verdadeira morada, que é a pátria espiritual. E o Espiritismo ensina que como os dois mundos, o material e o espiritual, estão constantemente em harmonia, então, levando em consideração ao nosso tema de hoje, será que nós podemos escolher os irmãos espirituais que nós queremos que convivam no nosso dia a dia? Além do nosso anjo da guarda, os nossos guias, os nossos familiares, que esses já têm sintonia conosco, quais qualidades de espíritos nós podemos chamar para o nosso dia a dia? Mas só que antes da gente entender como é que é a ligação nossa dos encarnados com o mundo espiritual, vamos entender como é que funciona essa ligação aqui no planeta dos encarnados. Primeiramente, nós temos que entender o que é uma afinidade e o que é uma sintonia. E aí a gente vai lá no dicionário e pesquisa, tá? Aí eu achei lá no dicionário o que é ter afinidade com o irmão nosso. E diz assim: é quando temos os mesmos gostos, é quando temos os mesmos sentimentos, semelhança e mantemos vínculo. É isso que é ter afinidade. E se sintonizar com uma outra pessoa é quando mantemos um acordo mútuo. Temos harmonia e estamos na mesma frequência do outro. Portanto, é ter o mesmo pensamento. E como é que a gente faz quando a gente quer escolher os nossos amigos, os nossos companheiros, aquele que nós queremos dividir o nosso dia a dia? Nós fazemos dessa forma, escolhendo quem tem o mesmo pensamento que nós e se encontra no mesmo padrão vibratório que o nosso. Ou seja, nós nos harmonizamos, portanto, a gente escolhe dessa maneira os nossos companheiros.
nós sabemos que no plano dos encarnados o pensamento é um fato em que os cientistas e os estudiosos estão pesquisando por demais. E tem um estudo específico do pensamento na mesma faixa vibratória. E o que é que eles descobriram fazendo esse tipo de estudo? Isso é comprovado cientificamente. Foi descoberto que o pensamento não é uma coisa abstrata, que ela perece no ambiente. Nós emitimos o pensamento e ele desaparece. Eles descobriram que o pensamento é uma energia. E desde quando a gente estuda no colegial, a gente aprende que energia é matéria. Portanto, o pensamento é uma matéria. É uma matéria sutil. Ela é quintessenciada, mas é matéria. Correto? E eles descobriram também um fenômeno. À medida que nós elaboramos o nosso pensamento, e isso nós fazemos o tempo todo, nós não deixamos a nossa cabeça vazia, não tem espaço. Nós estamos liberando o pensamento o tempo todo. Quando a gente comete o ato de liberar um pensamento num ambiente, no nosso planeta, automaticamente ele se torna uma energia. E aí eles descobriram, por exemplo, num ambiente como o nosso, todos nós estamos emitindo pensamento ao mesmo tempo. E eles descobriram que quando os pensamentos são afins e que eles se sintonizam, ele retorna para o indivíduo que tem o mesmo pensamento. Ou seja, semelhantes se atraem e diferentes se repelem. E eles deram um nome para esse fenômeno que se chama lei de ressonância. Ressonância a gente sabe que é uma coisa que repercute. Por exemplo, se eu me retirar do ambiente e for até a porta do centro e eu gritar bem alto, o vizinho de baixo, o vizinho de cima, aqui dentro, e quem está perto de mim, todos vão ouvir. E o processo do pensamento é o mesmo. O meu grito vai repercutir por um determinado espaço. E o pensamento é a mesma coisa. Quando eles se encontram no espaço, há uma troca. Eu emito um pensamento semelhante a Maria, a Pedro e a João. Quando eles se encontram no espaço, eles retornam automaticamente para os indivíduos que têm o mesmo tipo de pensamento. Isso, pensamentos bons e pensamentos ruins. O processo vai ser sempre o mesmo. E nesse fenômeno, eles descobriram que para que haja esse tipo de fenômeno, essa lei de ressonância, precisa do físico, do energético, do espiritual e do consensual. O que é isso? Físico, porque é do nosso corpo, é o nosso cérebro que faz o trabalho de emitir o pensamento. Energético, porque depende da energia que nós vamos colocar nesse tipo de pensamento. Espiritual, porque o ser pensante é o espírito. Se nós retirarmos o espírito de um corpo, o cérebro não processa pensamento nenhum. Então os cientistas afirmam sim que existe um espírito, um ser pensante. E consciencial, porque nós temos total consciência e responsabilidade do tipo de energia que nós vamos estar emitindo no ambiente. Até aí tudo bem? Está dando para entender direitinho? Esse processo é meio difícil porque a gente nem é religioso nem é
espiritista. Então a gente tenta resumir para que a gente entenda e possa passar. Então vamos lá. Como é que funciona então a sintonia de nós encarnados para o mundo encarnado? Seria o mesmo processo? É o mesmo processo. É igualzinho. Só que aqui nós conseguimos manter com o mundo espiritual duas maneiras, que é a consciente e a inconsciente. Tá? Eu só coloquei para definir porque o nosso objeto de estudo hoje vai ser o pensamento consciente, aquele que é da nossa responsabilidade. Porque quando a gente faz uma coisa conscientemente é porque nós podemos responder pelos nossos atos. E é esse que a gente vai estudar. No futuro próximo, quem sabe a gente estuda o inconsciente, que os nossos estudiosos da mente dizem que é aquele que se encontra no nosso subconsciente. E nós espíritas chamamos de arquivo. O arquivo do espírito, que pode ser dessa ou de outras encarnações. Porque a gente vai somando as nossas vivências e ela vai ficando no nosso arquivo. Mas é só para que a gente entenda, porque a gente vai se ater somente no estudo dos nossos pensamentos conscientes, os pensamentos de nossa responsabilidade. E aí, então, a gente vai chamar esses pensamentos que são conscientes por nós de consciência negativa e de consciência positiva. Ou seja, os pensamentos bons e os pensamentos ruins. Chegando à consciência negativa, nós vamos imaginar um indivíduo que durante todo o dia e o processo da sua vida emite pensamentos negativos. Eu não posso, eu não consigo, para mim não dá, tudo o que eu tento dá para trás, eu não vou para frente, eu não vou conseguir. Ou pensamentos de maldade, porque ele tem, porque ele é o escolhido, porque eu não posso ser igual, eu queria... Ele vai minando totalmente a sua área espiritual e vai emitindo esse tipo de pensamento negativo constantemente. O que vai ocorrer com ele em relação ao mundo espiritual? Ele vai entrar em afinidade e em sintonia com irmãos iguais a ele. Não tem como ele atrair irmãos de maneira diferente. Ele convida para que esses irmãos venham fazer parte da sua vida. E qual que é o perigo quando isso acontece? Quando esses irmãos se achegam, eles conseguem afastar de nós, indivíduos negativos e perniciosos, os espíritos protetores, os espíritos elevados. E tem mais um agravante, eles vão acentuar todo esse transtorno na vida desse indivíduo. E a gente pergunta, é culpa dos irmãos espirituais? Não. Eles não têm culpa, porque muitos se aproximam e acabam ficando e acabam prejudicando sem mesmo saber. É por sintonia. Nós os convidamos. E por mais que os espíritos protetores tentam, porque, gente, eles tentam, sim, mostrar o caminho do bem. Mas não tem como, não tem sintonia. Não se ouve o plano espiritual superior. E aí, então, as nossas casas espíritas ficam cheias de indivíduos que nos procuram, dizendo que sua vida é um caos.
mas deram abertura, deram a possibilidade, diminuíram a vigilância, perderam a responsabilidade de caminhar no bem. E de contrapartida, então, nós vamos ter as consciências positivas, que é aquele indivíduo que crê, que tem fé, que por mais que as coisas difíceis aconteçam, se fortalece, levanta, perde tudo, recomeça de novo, acredita que pode, então acontece o caminho inverso da consciência negativa. Atrai os espíritos protetores, atrai os espíritos elevados, que aí então vão poder proteger, vão poder orientar esse indivíduo. A gente vê muitas situações assim na depressão. A depressão é um grande exemplo de uma consciência negativa. E hoje a gente sabe que a depressão não é só uma doença de mente, ela também é física e precisa ser tratada. Então o indivíduo, quando ele está depressivo, ele tem que aceitar o tratamento do corpo e procurar o tratamento da alma junto, para que novamente possa voltar a ter uma consciência positiva. Mas até agora a gente está falando que nós temos que ter energias boas para atrair energias boas. Onde é que eu encontro esse tipo de energia? Como tudo que Deus fez, a energia também é neutra. E nós não vamos encontrá-la pronta em lugar nenhum. É nós que vamos polarizar essa energia através dos nossos pensamentos. É nós que vamos ter a capacidade de colocar nos nossos pensamentos, na emissão das nossas energias, uma qualidade boa ou uma qualidade ruim. Porque Deus, na sua infinita bondade, sabedoria e misericórdia, nos deu o livre-arbítrio. Então a escolha é nossa. É nós que temos que traçar o nosso caminho. Ou seja, isso aqui é uma anotação que eu fiz do portal do Espiritismo, viu, gente? Ele diz assim, ó, toda vez eu bato num negocinho aqui. É italiano, né? Precisa de espaço. A energia que liberamos, ela vai refletir apenas aquilo que temos dentro de nós. E se a sintonia é algo que nós estamos sujeitos o tempo todo, é importante que aprendamos a ter controle dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. Portanto, é de inteira responsabilidade nossa. Um pouquinho antes eu estava conversando com a filha da Dona Maria e a gente tem mania de querer viver a vida do filho, a vida do companheiro, a vida do amigo que está em sofrimento. Não dá, gente. Isso é impossível. E nem é isso que Deus quer de nós. Nós podemos, sim, mostrar o caminho. Mas nós não podemos tirar o livre-arbítrio do outro. É ele que tem que escolher o caminho correto. Se já está comprovado, se nós conseguimos provar para um filho, para um companheiro, para um amigo, que ele está no caminho errado e que existe o certo e ele não quiser trilhar, nós não podemos nos responsabilizar. Cada um tem que viver a sua vida. E ainda comentando com ela, nós comentamos um pouquinho antes, eu falei para ela que eu aprendi há pouco tempo que filho não é nosso. Ainda bem que eu aprendi logo, porque perder filho dói.
filho é de Deus. Ele só nos escolhe para que nós orientemos aquele espíritozinho até um determinado ponto. Depois, livre arbítrio. Ele tem que viver a vida dele. Nós temos que ensinar como é que trilha o caminho do bem, como é que se usa as energias positivas, como é que se encaixa positivamente no contexto do planeta Terra. E o resto é com ele. Certo? E agora, como é que pode refletir no nosso organismo essa junção positiva e negativa do plano espiritual? Como é que funciona a atuação dos nossos irmãos espirituais positivamente ou negativamente no nosso organismo? Quando absorvemos energias negativas, reforçamos o estado de desequilíbrio, causando doenças físicas, psíquicas e espirituais. Muitas entrevistas da nossa casa têm das nossas casas, tem indivíduos que chegam e dizem assim: eu já procurei todo tipo de consultório médico, passei por inúmeras consultas e tratamentos, eu não consigo me curar. Ou se faz baterias imensas de exames médicos e não se encontra doença no corpo físico. E o indivíduo está perecendo a olho nu, está adoentado. São as forças das energias negativas que refletem no nosso físico. Quem trabalha com as entrevistas e encaminha essas pessoas para os tratamentos espirituais, vê isso constantemente. E psíquico e espiritual, então? Quantos indivíduos estão no manicômio, numa casa de demência, e nada mais é, às vezes, de médium que não foram entendidos dentro da sua convivência familiar, ou que de tanto trabalhar dentro do mal, acabaram sendo atacados extremamente por esses irmãos do mundo espiritual. E por culpa dele próprio, porque é ele que convidou. Ele não aprendeu a trilhar o caminho do bem. Não aprendeu a trabalhar o caminho do otimismo, de ter fé, de acreditar que Deus está presente em sua vida. E aí então o organismo sofre. E como a consciência positiva vai de contramão, quando nós estamos trabalhando no bem, doando o que a gente tem de mais sagrado, viu gente? Que é o nosso tempo. Um pouquinho por semana, um pouquinho por dia, para a gente trabalhar no bem, qualquer área que seja. Área espiritual, na área de assistência à infância, na área de assistência aos alcoólicos, aos drogados anônimos, na área do câncer, qualquer ONG que seja, um pouquinho do nosso tempo, que é tão pouco. A gente vai na casa espírita realizar os nossos trabalhos, não passa de 1h30. Não passa, nunca passa disso. É 1h30 voltada à assistência dos irmãos necessitados. Tanto os encarnados como os desencarnados. Não custa nada. No grupo do câncer, que é o trabalho mais lindo que esse povo consegue fazer. E com tão pouco, unindo forças. Se a gente trilharmos esse caminho, com certeza nós vamos ser assistidos e protegidos em nome do Senhor. E para concluir todo esse nosso estudo, o que eu retirei agora foi do Portal do Espiritismo dos ensinamentos de Joana de Ângeles. E ela pergunta assim, uma pessoa pergunta e eles respondem
mediante todos os ensinamentos de Joana de Ângelis. E quando realmente estamos em profundo desalinho com a vida, e nós estamos atravessando, sim, um momento de dor e de sofrimento, nós não conseguimos nos harmonizar. E é verdade. Nós estamos num plano de expiação e prova. Porque quando a gente não tem problema, tem quem arruma pra gente. É ou não é verdade? É assim que funciona. Quando a gente acha que resolveu um problema, a gente tem que se preparar para o próximo que a gente vai ter que resolver. Expiação e prova. Pedimos para vir. E ela responde assim, ó. Existem pessoas que se colocam como eterna vítima, reclamando de tudo e colocando tudo que ocorre em suas vidas como provas difíceis e duras. E dizem que essas provas difíceis e duras é Deus que impôs. Não foi escolha dela. Deus é culpado. Então isso é um ledo engano, porque todo e qualquer desafeto na vida é para o nosso crescimento individual. Porque quando a gente expiar todas as nossas provas e pagarmos até o último seio dos nossos erros cometidos, provavelmente nós já vamos para o mundo de regeneração. Nós vamos retornar aqui. Porque todos nós vamos crescer. Viemos do mundo primitivo, estamos no mundo de prova e expiação, iremos para a regeneração, iremos para mundos felizes e mundos celestiais. Nenhum espírito regride. Nós vamos crescer em direção ao Pai. E o que fazer então? Perguntam a Joana de Ângelis. E ela responde, filho, prece. Não tem outro remédio. Somente através da sintonia com o bem maior é que haveremos de atravessar todo e qualquer abismo à nossa frente. Não há lenitivo melhor do que recorrer a Jesus, rogando ao Divino Mestre amparo e força para que possamos superar as nossas dificuldades. Vejam bem, é rogar amparo e força. Não é pedir para Jesus resolver os nossos problemas. Não é pedir um milagre a todas as nossas dificuldades. O erro é nosso. O acerto tem que ser nosso também. Então, Joana diz que nós temos que aprender a orar. É pedir amparo, força e proteção, para que a gente possa passar bem por essa dor e sofrimento. E todos nós sabemos do esforço maior do Mestre Jesus em trazer para as nossas vidas a ordem e os respeitos à lei de Deus. Porque nem Jesus burlou as leis divinas. Ele foi até o final, no seu martírio, aceitando um povo que não entendia o que ele queria dizer. Deus não poupou nem o seu filho maior da dor e do sofrimento para provar que nós temos que obedecer às leis de Deus. Não dá para burlar. Não dá para fazer barganha. Não adianta prometer que se eu conseguir comprar aquela casa mais bonita da esquina do que a minha, eu vou ficar doando durante toda a minha vida através de uma dor e sofrimento corporal em troca daquela casa. Correto? Não adianta fazer barganha com Deus. Não tem barganha. Ele cobra até o último seio. Pode até atrasar um pouquinho, mas nós vamos ter que pagar. Funciona assim para todos. E até hoje a sua mensagem é lembrada entre todos os cristãos. E aí então não dá para duvidar daquilo que o Espiritismo recomenda. Que é que, estando em sintonia, no amor, um dia todos nós estaremos juntos em uma mesma onda de luz.
e que é só através da força do pensamento no bem é que nós vamos nos fortalecer e conseguir a orientação necessária do plano maior para passarmos por as dores e sofrimentos que são necessárias no nosso planeta. Então era isso que eu queria passar hoje, que eu não sei nada, a gente pesquisa e estuda, usa como base o livro do Espiritismo, e eu espero ter conseguido dividir um pouquinho com vocês, porque eu tenho um amigo que ele fala assim para mim sempre: Ana, eu já percebi que toda vez que vocês montam uma palestra é para vocês, né? Eu falei, Porque quantas vezes a gente vai num determinado lugar e ouve algum ensinamento e fala assim, mas e se fulano estivesse aqui, hoje ele ia entender. Engano. Se é nós que estamos lá, é porque somos nós que temos que aprender a se melhorar um pouquinho mais. É nós que necessitamos daquele aprendizado. Correto? Então vamos crescer junto. Vamos um pouquinho a cada dia, porque a gente cai e a gente vai tentando todos os dias. Pelo menos nós já começamos a engatinhar para crescer um pouquinho mais no bem e sermos assistidos, né, pela espiritualidade maior. Então vamos nos preparando espiritualmente e ao adentrarmos as câmaras de passe, vamos nos colocar na mão da equipe espiritual como se fôssemos o menor dos filhos de Deus e permitir que a equipe ali presente, com a ajuda do plano maior, possam equilibrar, reequilibrar os nossos chakras, o nosso organismo, nos trazendo a força divina do plano espiritual. Ave Maria, que és cheia de graça. O Senhor é convosco, pois bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, que somos pecadores, hoje e sempre, na nossa caminhada e na nossa passagem para o mundo espiritual. Que assim seja. Que vocês possam ser muito bem atendidos e que tenham uma semana de paz e de luz. Muito obrigado. É mais uma vez um grande prazer estar aqui hoje. Bom dia.